Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida toda, minha casa, minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração, dando andamento ao nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos falando, conforme o índice analítico, apóstolos. Poder dos apóstolos de perdoar os pecados. Nós já vimos parágrafo 983, 984, 1442, 1444 e hoje nós vamos ver o 1485, que é um resumo do poder de perdoar os pecados, né? Onde que nós temos aqui, diante do sacramento da confissão, da reconciliação com Deus, onde que é deixado aos apóstolos essa autoridade do poder de perdoar os pecados. Então nós vamos ver o parágrafo 1485. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. João 20, do versículo 22 ao 23. Aqui, nesse parágrafo, ele está usando um versículo bíblico para resumir todo esse ensinamento sobre o sacramento da reconciliação. Então, onde que é o poder de perdoar os pecados, que é deixado aos apóstolos, e assim passado sucessivamente aos bispos, aos nossos sacerdotes. Essa graça muito boa para a nossa vida, né, irmãos? A reconciliação com Deus aqui em vida, para que nós possamos adentrar ao céu. Então, vamos pegar nossa palavra em João capítulo 20, do versículo... Vamos ler do versículo 19, né? Na tarde do mesmo dia, o que era o primeiro dia da semana, no domingo, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoarem os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, aqui nós estamos vendo a aparição de Jesus aos apóstolos. E o momento que ele aparece para eles, ele mostra a sua mão, dizendo que é ele que estava ali. E ele sopra sobre eles o Espírito Santo e dá a graça de o poder de perdoar os pecados. Então aqui está onde que nós temos aqui o direcionamento da igreja. Quando você fala assim, onde que está na palavra que tem que se confessar, que tem que perdoar os pecados? Então, irmão, se Jesus deixa aos apóstolos o poder de perdoar os pecados, não é somente o deles, né? A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês retiverem, eles serão retidos. Então, assim, é nesta graça que nós compreendemos o agir da Igreja de Cristo, onde que ele deixa para cada um de nós essa, eu falo assim, uma grande manifestação do nosso Senhor, para que o nosso coração seja acolhido, para que a gente possa se levantar de todo abatimento, de toda tristeza, de toda opressão do pecado. Porque quando você confessa, irmão, você sai dali aliviado. Você que já fez a experiência, você sabe o que eu estou dizendo, né? Quando você vai ao confessionário, você vai lá falar com o padre, no momento ali com o sacerdote, né? Pode ser o bispo também, o papa, se você tiver a graça de confessar com o papa, né? Então é um momento assim de
de você ali chegar e se colocar diante de Deus, diante de Jesus. E ali você vai contar o teu pecado, mas com o coração arrependido. Você não vai contar como conta uma história, né? Você vai se arrepender. Por isso que tem que ser um coração contrito, um coração arrependido mesmo. Rasgar as vestes do coração e dizer: Senhor, está aqui, eu me arrependo. Eu pequei contra ti, eu cometi, eu ofendi teu coração. Eu peço perdão por essa ofensa. E ali você fala os teus pecados. E depois você, diante do sacerdote, você recebe ali a absolvição dos teus pecados. Então, querido irmão, com essa graça, não tenha dúvida de correr ao confessionário se você está em pecado mortal e se confessar. Isso é muito importante para a sua vida, para que você esteja em estado de graça e para que você esteja preparado, porque nós não sabemos a hora que nós seremos acolhidos ao céu ou ao inferno, né? Então a gente tem que ter esse discernimento e nós temos que ter essa clareza. Nós temos que abrir nossos olhos também. Para você que é cristão, para você que luta para estar no céu, cometeu o pecado mortal, corre ao confessionário. Então que esta graça alcance o coração de todos. Com a mão no teu coração, eu quero rezar esse Pai Nosso por aqueles que não compreendem com sabedoria esse discernimento e por aqueles que têm algum empecilho de confessar. Você não consegue confessar porque você é amaziado, porque você tem algum pecado que você não quer abandonar. E eu quero pedir a Deus que Deus haja nessa situação e que você consiga confessar e que você consiga comungar o corpo e o sangue do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus visite a todas essas pessoas e dê a graça para mim também, para o meu coração, Senhor, de sempre confessar com arrependimento quando eu cometer algum pecado e que eu peço que eu luto para não cometê-lo, mas se acaso eu chegar a cair nessa tentação, que eu desejo que nenhum mal aconteça, como nós rezamos o Pai Nosso, né? Vamos rezar daqui a pouco, livrai-nos do mal, né? Então que o Senhor sempre esteja segurando em nossas mãos, mas se isso acontecer, eu não tenho dúvida que eu vou correr a teus pés, Senhor, e vou me colocar diante de ti. Então, neste momento, rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, irmãos. Que Deus abençoe, ilumine o coração de cada um. E daqui a pouquinho nós vamos entrar com o Evangelho do dia. Um grande abraço.